Uma boa noite na paz do Senhor. Amém? Como vocês sabem, o pastor Alexandre e a pastora Marnês estão em Brusque. O pastor Alexandre está ministrando também, neste exato momento. E o pastor dos pastores está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. E nós, como corpo de Cristo, estamos aqui também. Profeta Eza, ela estava falando algumas coisas aqui, e eu perdi um pouco o costume de escrever as coisas, os textos. Mas eu vou falar alguma coisa que o Senhor me deu agora do almoço para a tarde. E eu preciso que você abra sua Bíblia no livro que Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 8. Walter, abre para mim. Por favor, abre para mim. O livro que Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 8, verso 18. Conforme você for achando, você diga amém, graças a Deus. E eu vou saber que você está comigo aí. Amém. Paulo, em uma das suas cartas, aos Romanos, ele escreve no verso 18 a seguinte fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente século não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em nós quem? Em mim e em você, no corpo de Cristo, que é a igreja, o qual ele constituiu sendo cabeça. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou fazer a releitura do verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, ou deste presente século, não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Paulo está falando? Pastor Daniel, pastora Camila, pastor Andy, profeta Eza, Karen, Vini, igreja de Cristo, que é o corpo dele. Isso que vocês estão passando neste exato momento, ou neste presente século, o que vocês passaram nesta semana, muitas coisas vocês passaram no serviço, na faculdade, algumas tristezas, algumas perdas, algumas traições. Paulo fala aos romanos que isso tudo não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Tem uma canção que nós cantamos: derrama sua Shekinah sobre nós, Stephanie. Profeta Amós, profeta Oséias diz sobre a manifestação da glória, ou o peso da glória, o Shevá, a autoridade, a mão direita dele, se manifestou na cruz há exato 2038 anos atrás. Ele não tem mais o que derramar, ele já derramou em nós. E há uma grande expectativa. A criação, ou seres criados, o qual eu e você fazemos parte, essa criação ela geme, ela grita, Raquel, para que através de nós algo se manifeste dele. O verso 19, Paulo escreve assim: porque a ardente expectação da criatura, nós estamos em uma grande expectativa, apóstolo Andy, nesse tempo. Para
que algo que nunca aconteceu através de nós, como ferramentas nas mãos dele, se manifeste neste tempo. Eu tenho a plena certeza, cara, que a minha esposa, ela espera uma manifestação dele através de mim, como marido, como pai, como pastor. Eu não sei qual foi a expectativa que você veio nesta noite. Só há um problema na expectativa: é sermos para sempre espectadores e não fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Não é um pecado você criar uma expectativa. O pecado é você ser o espectador. Eu quero ver lá na igreja hoje o que vai acontecer lá no louvor. Eu quero ver hoje lá o que o pastor Daniel vai falar. Ei, o louvor não vai fazer, o pastor não vai falar. Já foi feito e já foi falado. Olha aqui, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vou sair um pouquinho do rio aqui, mas eu volto antes. Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Estava em Lucas, feio, mas estava no capítulo 7. É mais 7 para frente. Lucas, o capítulo 24. Está quente aqui em cima, hein? Lucas, o capítulo 24. Eu quero ler a primeira parte no versículo 1 mesmo. Vai falar da ressurreição do Senhor, ok? E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Ok. Muito de madrugada, ou nas primeiras horas da noite, foram elas ao sepulcro. Elas quem? As mulheres, levando as especiarias que tinha preparado. Olha que interessante aqui, igreja. Nós esperamos. Alessandra, esqueci o nome da esposa do soldado. Andressa, eu sei que era alguma coisa. Olha que interessante aqui. Hoje nós queremos que o Pai prepare algo para nós, né, pastor? Não, eu vou lá porque Deus tem algo preparado. Aqui as mulheres prepararam algo para levar para Ele. Aqui não é lugar de pedir, aqui é lugar de dar. Aqui não é lugar de vida, aqui é lugar de morte. Pelo que eu entendo, o altar de sacrifício é um lugar de morte. Não posso estar vivo aqui em cima, senão vou falar algo que eu quero falar. E Deus está mudando tudo que eu queria falar aqui. Mas vamos para lá, vamos beber lá. E acharam a pedra do sepulcro o quê? Removida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Tem um louvor que diz assim, ó: minha vida está escondida em Cristo. É isso? Lá no permanecer, lá, né, antes? Minha vida está escondida em Cristo, livre do pecado. Sabe por que elas não acharam o corpo de Cristo? Porque a nossa vida, porque a igreja que é o corpo de Cristo, ela está escondida nele. Eu falo logo para minha filha, não sei se ela escuta, né? Ou se ela entende. Espero que sim. Que um homem, Edinho, para conhecer o coração dela, esse fulano, esse mau elemento, tem que conhecer o coração do pai primeiro. Porque a nossa vida, ela precisa estar escondida nele. Aí sim estaremos livres do pecado e livres das coisas desse mundo. Aí sim o inimigo não nos toca. O verso 4: e aconteceu que, estando elas perplexas ou atônitas a esse respeito, eis que pararam junto delas, quantos varões? Com vestes resplandecentes. Senão não me escuta aqui em cima.
E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Deixa eu te falar algo. Neste tempo as coisas só acontecerão para você se você parar de procurar ele no sepulcro. Se você parar de procurar ele na cruz, ele não está nesses lugares, ele ressuscitou, diz a palavra, e o lugar que ele está entronizado é dentro de mim e de você. Então, se você veio procurar ele aqui, você está perdendo tempo. Você não vai encontrar ele aqui, você vai encontrar ele aí. Glória a Deus. Precisamos parar de procurar o Senhor no lugar de mortos, no ministério de louvor, no ministério não sei isso, no ministério não sei das quantas. Ele não está em nenhum lugar desse, ele ressuscitou de tudo isso. Isso são serviços do apostolado, isso são serviços do profético, isso são ferramentas de construções que ele deixou. Não, agora eu quero fazer parte do ensino, porque lá eu sei que eu vou me encaixar. Ei, você não é uma peça de encaixe, você é um filho de Deus. É aí que nós erramos, queremos nos encaixar. Nós temos que nos desencaixar mesmo. O Senhor não fez ninguém em séries. O Edinho é diferente de mim e eu sou diferente dele, e é essa diferença que nos aproxima nele. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre ele. E esse é o primeiro dia da semana. Eu quero deixar você não alegre, quero deixar você triste hoje. Eu não quero tocar na sua alma, eu quero que ele toque no seu espírito, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele já tirou a pedra desse problema seu. Mas muitas vezes estamos como Lázaro. Mas a palavra de governo nessa noite é: sai para fora. Zaqueu, desce da árvore, hoje me convém pousar em sua casa. Nós queremos criar estruturas para ver Deus. Não, se hoje não for a profeta essa que vai falar, não parece que está meio frio o culto, não parece? Ah não, hoje se não for o Daniel, amados, que eu diminua e ele cresça. Sabe o que eu falo, pastor Alexandre? Quem me conhece sabe disso. Eu quero ser o último a subir aqui em cima. Se eu for o último, eu estou alegre. Sabe por quê? Porque quanto mais eu falar, mais eu vou ser cobrado. Aquele que está sentado lá atrás, você não vê, mas todos estão me enxergando aqui nessa noite. E eu temo isso, porque a quem muito é dado é cobrado. Isso não fala de graduação ou de quantidade, isso fala de algo qualitativo. Não é quantitativo, é qualitativo. Deus não quer quantidade de você, Ele não quer quantidade da sua adoração, porque não tem como medir oração forte e oração fraca. Ai, mas está tão frio hoje, ai, está tão fraco, como que você mede isso? Você me explica isso depois? Como que você mede oração forte e oração fraca? E quem é mudo e não ora, não consegue falar, expressar, não adora? Deus está preocupado com a sua qualidade de vida, não com a sua quantidade. Lembra da oferta da viúva pobre? Ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu toda a sua qualidade. E a criatura, as pessoas, tanto aqui dentro, eu creio que nos nossos dias mais aqui dentro do que lá fora, elas buscam o bom perfume de Cristo em nós. E tem os perfumes que tá meio azedo, né, filho? Já passou da validade, né, Andy? Não, mas é importado, mas tem validade.
O que nós temos exalado para esse clamor dessa geração? Não aqui dentro, lá fora. Aqui nós nos mapeamos, aqui é algo que nos equaliza no espírito, para lá fora ter um som audível para aqueles que estão gemendo por uma resposta dos cristãos, para os que dizem ser filhos de Deus. Paulo fala: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão procurando entre os mortos. Fui dar uma palestra semana passada sobre a Páscoa e infelizmente tinha umas crianças lá de 7, 8, 9 anos, 10 anos que elas acreditavam que era o coelho mesmo que botava o ovo da Páscoa. Uma que coelho não bota ovo, e uma que Jesus não nasceu em abril, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é o coelho de Deus que tira o pecado dele, é o Cordeiro. Não quer dizer que você não vai comprar ovinho. Lembra de mim também quando entrar no paraíso. Não quer dizer nada disso. Compra o ovinho, come o seu ovinho lá, mas coelho não bota ovo, e não foi coelho que morreu na cruz, foi Jesus, Cordeiro Pascual. Mas é uma outra novela para um outro dia. Verso 6, voltando lá no sepulcro. Ele não está aqui, os anjos falando, Ele não está aqui. Lucas, o capítulo 24, verso 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E é impressionante e imprescindível que quem manteve presbítero Kleber o ministério do Abba não foi os homens, os varões, foram as mulheres. E eu fico às vezes, Karen, me questionando. E eu vejo Jesus nas mulheres, eu vejo Jesus na Karen, eu vejo Jesus na Esa, na Andressa, no intercessor. Sabe por quê? Porque vocês são sensíveis. Até porque a igreja na Bíblia é comparada à mulher, né, pastor Anderson? A noiva de Cristo, adornada, virgem pura, imaculada, esperando o cortejo. Jesus não quer ficar com você nessa noite, Ele quer casar com você. Ele não quer te visitar, Ele quer morar com você. Ele diz que está onde? À porta e bate. Você pode abrir ou não. Ah, mas se você abrir, Ele vai entrar, Ele vai sentar, Ele vai cear com você e vai fazer morada dentro de você. E você nunca mais vai ter sede, porque você vai tomar da própria fonte. Quem bate está fora e quer entrar. Quantos aqui são casados de fato? Bastante gente. Bastante loucos por Jesus, né? Pastor Adilson ali, coisa linda, né? Quem ama quer estar perto ou quer estar longe? Né? Quem ama quer estar perto ou quer estar longe? Nessa hora você fala assim, quer estar perto. Então, porque muitas vezes nós estamos tão longe de Deus e dizemos que o amamos. Eclesiastes vai dizer que Ele colocou a mão na fresta da porta, e quem estava lá dentro não identificou que era o Abba que estava lá fora querendo entrar. E Ele colocou a mão na maçaneta e a porta estava fechada. E diz a palavra que quando Ele foi embora e o dono ou a dona da casa abriu a porta, aquela maçaneta destilava mirra. Só que Ele já tinha ido embora.
Eclesiastes diz que ela ficou ali carente de amor. Nós dizemos que amamos, mas muitas vezes estamos tão distante dele. Esquecemos que, como aquelas mulheres, tudo que ele falou, ele resgatou a palavra do profeta Isaías, tronco de Jacó, os fundamentos de Jessé, pai de Davi, que um dia ele iria morrer na cruz, que ele iria ser morto, mas ele falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Olha que interessante o texto. O verso 7 do capítulo 24 de Lucas, o verso 7, vamos comigo. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia... Esse verso 8 que me pegou por dentro. E aqui eu começo a pregar. E lembraram-se das suas palavras. Ei! Tanto os discípulos quanto Marta, Maria Madalena, elas escutaram de Jesus, o filho do carpinteiro, a respeito do advento do Messias, do cumprimento da palavra profética, a respeito do que proferiu Gabriel em Maria, que ele iria ser morto pelos soldados romanos, que ele iria levar 40 chibatadas menos umas na lei romana, porque senão mataria o homem, que iria cuspir no seu rosto, que iriam quebrar uma cama nas suas costas, que iria colocar um manto sobre ele e arrancar depois das suas costas uma coroa de espinho, furar o seu lado, sair água e sangue, que não iria quebrar nenhum dos seus ossos. Tudo isso, meu povo e minha pova, elas sabiam, elas tinham ouvido, mas não haviam entendido o tempo da visitação. E nessa hora você pergunta por dentro de você: por quê? Porque elas foram buscar o corpo dele no sepulcro. Quantas palavras proféticas você já recebeu na sua vida, mas entrou por um ouvido e saiu pelo? Quantas palavras de fundamento, quantas coisas já foram introduzidas dentro do seu entendimento, mas que chegou na hora da prova ou da situação adversa, você foi procurar Jesus lá na tumba novamente. Faz sentido, sim ou não? Primeira coisa que faz na crise é procurar Jesus lá no gerente do banco. A primeira coisa que acontece, Vini, quando dá um piripaque lá no emocional, é procurar Jesus lá no psicólogo. Isso é secundário, a primeira pessoa é Jesus Cristo. Faz sentido o que eu te falo? Mas procuramos ele lá no sepulcro, esquecendo-se que ele ressuscitou. E ele é espírito e vida, e ele habita dentro de mim e de você. Então não venha se encontrar com ele aqui, porque ele está aí dentro de você. Eu espero que sim. Preciso que você acompanhe o verso 13. Amém? Nesse momento você fala amém. E eis que no mesmo dia
iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. O que te remete a Emaús? E iam falando entre si, moiando as palavras, trocando uma ideia, jogando conversa fora, como dizem, tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam assim, ó, Vini, lembra, cara? Jesus ressuscitou mesmo. Viu, Marta e Maria foi procurar no sepulcro, ele não estava mais lá. Era o próprio Deus mesmo. Viu quando colocaram ele na cruz? E quando houve trevas, os soldados declararam verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Lembra, Vini? O Vini fala, lembro. Lembra aí, ó. Era mais ou menos assim aquela conversa. Soou aquele assunto que as mulheres foram no sepulcro, e ele não estava mais lá. E esses 2 homens a caminho de Emaús iam ali no trocadilho. E olha o que aconteceu, tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles. Ai, meu Deus do céu! O mesmo Jesus se aproximou daquele homem. Meu amado e minha amada, meu povo e minha pova, esse mesmo Jesus, ele não se aproxima de nós hoje, ele habita em nós. Não, você não entendeu nada. Esse mesmo Jesus, ele não se aproxima mais de nós, ele não vem em volta, vem Espírito Santo, não, ele habita em nós, ele faz morada em mim e em você. Esses discípulos não tiveram esse prazer, a própria mãe dele não teve esse prazer de receber a pessoa do Espírito Santo de Deus e poder falar dele para uma geração que está numa expectativa, gemendo, clamando por uma palavra. Jesus te ama, Jesus pode libertar a sua vida, Jesus pode restaurar o seu casamento, Jesus pode encher o seu coração de alegria. Tem uma geração clamando por isso, Fê. Tem pessoas aqui dentro clamando por isso. Não que de um Jesus que se aproxime, mas de um Jesus que more dentro dele. Mas você precisa entender isso e querer isso nessa noite. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, verso 15, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. É bom receber um amigo em casa, não é? Semana passada eu fui na Suelen comer um mistério lá. Ontem eu fui lá no Fê, na Karen, comer um mistério lá. Coisa misteriosa, coisa... sustentar a carne, Gui. E vice-versa, não é gostoso? Só que a gente tem que ir embora depois, sim ou não? Até pode dormir, mas visita é 2, 3 dias, né? Depois começa a feder, né? É igual peixe, né? É porque cada um tem os seus afazeres, as suas coisas, né? Tem a sua casinha, cada um, não é? Aqui eu quero que você preste bem atenção no verso 16. Mas os olhos deles estavam como? Para que não? Meu Deus do céu. O que o evangelista aqui, o médico amado, ele diz? Que aqueles homens estavam caminhando, estavam conversando, e daquele que eles estavam conversando, chegou do lado deles e começou a andar e conversar com eles. O
O eis aqui, eis, Andy, Carol, Karen, olhos, eis, como é? Eyes. O eyes deles, speaking English, olhos, inglês, preste bem atenção, esses olhos aqui não eram os olhos naturais deles, mas eram o entendimento deles, estavam como que fechados. Nessa noite, o próprio Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, mas pode ser que você não o veja nessa noite. Por quê? Porque você não quer entender aquilo que Deus tem para você neste tempo. Quando Deus chama Abrão, antes de mudar o nome dele, ele fala: sai da sua terra, sai do seu costume. Sabe qual que é o problema? O crente se acostuma com algumas coisas. O crente se acostuma com título, com pessoas, que se não for aquelas que tiverem evidência, parece que Deus não está. Mas não está mesmo, quando você vem por pessoas, Deus não está mesmo. Porque não sou eu que move a mão de Deus, é a palavra dele. Não é o que eu falo, é sobre quem eu falo. Verso 17: e eles lhes disse: que palavras são estas? Que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Oh, meus irmãos, oh, minhas irmãs, que palavras de derrota são essas esses dias? O que você tem questionado com o seu marido e vice-versa dentro da sua casa? O que está pegando lá? Ei, o que está pegando no ministério que você está inserido? Até porque não é sobre você, é sobre ele. Não, pastor, mas o pastor Daniel, sabe? Não, mas sabe? Não, ele fala: não quero saber. Não é sobre ele, é sobre mim. Eu não preciso estar. Pastor Anjo não precisa estar, e esse é o nosso querer. Que quando nós não estivermos, as coisas continuem melhor. O meu desejo é o dia que eu não estiver aqui, pastor Alexandre não estiver aqui, os pastores, líderes aqui não estiverem em outro lugar, em outra estrutura, em outro país, pastor Andes, as coisas explodam. Explodir é o bem, para o bem, ok? Esse explodir é crescer, é uma dimensão além. Porque nós não falamos de pessoa, nós falamos de Deus. A palavra que vos fala essa noite é espírito e vida. Mas por que você está triste? Quais são as suas questões, as suas enfermidades psicossomáticas na sua mente? Você precisa ver Ele essa noite. Você precisa entender que Ele está à porta e bate. Daqui a pouco eu vou embora, você vai embora, você não vai mais escutar a minha voz, mas vai ficar no seu espírito isso. Que essas palavras perturbem você à noite, que você perca o sono, que você volte para o joelho, que os seus olhos voltem a derramar lágrimas por aquilo que Ele quer fazer com você nesse tempo, porque é uma expectativa. Tem pessoas olhando para você, querendo que você libere algo de bem para elas. O verso 18: e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Sabe o que é interessante aqui? Sabe o que é interessante aqui, igreja? O pastor Armando falou algumas coisas quinta-feira sobre Judas, e eu tenho estudado um pouco sobre isso. Jesus, Ele era tão parecido comigo e com você, que para Judas entregá-lo teve que dar um beijo nele. Jesus era parecido com gente, Jesus fedia gente, fedia a ovelha, Ele estava no meio de todo mundo. Esses dois homens, esses dois discípulos no caminho de Emaús,
não conheceram que era Jesus, porque Jesus apareceu em forma corpórea para eles. Espírito vivificante sim, mas um corpo igual ao meu, igual ao seu. Ei, Tomé, toca aqui, ó, onde a lança entrou, onde o prego pegou aqui, vê se eu não sou aquele que falava contigo. Muitas vezes temos, quando a gente desconhece, eu estou estudando muito inglês, essas palavras estão fugindo antes. Quando eu desconheço, né? Como se fosse um desconhecido para eles. Eles não perceberam que era Jesus Cristo de Nazaré, o filho do carpinteiro, o filho do Zezinho, filho da Mariazinha. Ah, você é um peregrino? Você não sabe das coisas que estão falando? Sim, eu sei, eu sou as próprias coisas que eles estão falando. Eu sou uma manifestação daquelas coisas que eles falaram. Eu sou o próprio Deus, o verbo que se fez carne. Mas muitas vezes não estamos dimensionando quem Ele é, porque estamos tão presos às coisas da terra. Romanos 12, eu ia entrar, mas o horário já está avançado. Nós temos que mudar a nossa mente pela palavra de Deus. Estamos tão acostumados com as coisas da terra que não cremos mais em milagre, que não cremos mais no batismo do Espírito Santo, que não cremos mais que Ele pode curar a nossa enfermidade. Tem muita terra nos nossos pés. Não importa quem esteja aqui, importa que Ele esteja aqui. O verso 19: e Ele lhes respondeu. Ele quem? Jesus. E Ele lhe respondeu: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Olha como eles conheciam. Olha como eles conheciam. Olha como ele conhecia os fatos, como ele conhecia as letras, mas não conhecia a manifestação do verbo. Sentia um arrepio, mover, terra, manto, céu. Só que o mover passa. O que fica é o Espírito e é a vida dele, não o do acontecimento. Sabe para que serviu o mover quando ele foi crucificado? Para balançar toda a terra, para tremer toda a terra, para que os soldados romanos reconhecessem que ele era o Filho de Deus. O mover me faz reconhecer, agora quem Ele é me faz ser. O mover, pastor Anderson, aí sentir, Ele não quer que você sinta, Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer que você vá para a cruz todos os dias e morra para a sua vontade. Estou quase terminando. Verso 20: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação à morte e crucificaram, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia. Ai, meu Deus, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse:
Ó nécios e tardos de coração, coração aqui é entendimento, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da morte se aproxima. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Foi deste texto que eles tiraram essa canção da harpa, ok? Porque a sombra da morte ou a sombra da noite iria se aproximar, e nela o tentador iria chegar. E eles falavam: não me deixem só no caminho, ajuda-me até chegar. Chegaram à aldeia, ele fez que ia para longe. O verso 29. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. O que ele fez? Entrou para ficar com eles. Amados, Deus gosta de ficar com pessoas. Deus gosta de cuidar de você e de mim. Sou eu e você que deixa ele para fora. Ah, hoje não, Senhor. Dessa maneira não, Senhor. Ah, esse pastor não, Senhor. O verso 30, estou quase terminando. E aconteceu que, estando com eles, aonde? Ah, mas Deus gostava de um mistério de começo. Às vezes eu mando um zap para ela, eu mando um zap para o Alan, eu falo: vamos tomar um Guaraná? Só que esse Guaraná às vezes é pizza, é esfirra, o Guaraná cresce, sabe? Está crescendo. É bolo do que a pastora faz, aquele bolo misterioso lá, do pão de queijo. O Guaraná cresce, né? Vira lanche. Amados, sabe quando você vai conseguir conciliar o seu coração com os seus? É a mesa. Na última ceia, na Páscoa, Pessá, quando Jesus parte o pão, ele se revela aos discípulos. Aqui o Senhor pega, entra dentro de casa com eles, senta à mesa. Olha que interessante, aconteceu que, estando com eles à mesa, verso 30, parte B, tomando o quê? O abençoou e partiu-lhe e deu. Olha que interessante esse princípio da ceia, pastor Andy. Olha que interessante esse princípio de partir o pão. Se eu tiver um pão e o Fê não tiver nenhum, eu não tenho um pão mais, eu tenho meio pão, porque meio é dele. E eu quero te levar um pouco mais profundo nesse rio. Quando Jesus fala que ele pega, Coríntios capítulo 11, não me fala a memória, e ele parte o pão, pastor Armando, quem que é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Diz, a igreja. E quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. O que representa o pão na Escritura? A igreja. E quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. Quando Jesus pega o pão, ele parte o pão, quem que ele está partindo ali para ser alimento? Eu e você. Paulo
diz que o corpo de Cristo é a igreja, e nós não somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. A igreja sou eu e você. Pedra em particular, Petra, lasca dele. Ele fala isso para Pedro: tu és Petra, ou Pedro, lasca dessa pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele, e é contra a igreja dele, profeta Esa, que as portas do inferno não prevalecem. Se o Satanás, o bicho ruim, o joelho chato lá, tem prevalecido contra a igreja, é porque a igreja é sua e não dele. A igreja que as portas do inferno não prevalecem é a igreja dele. E contra a minha vida ele não tem prevalecido. Te dá umas combadas aqui, bate o dedo, né, Kevin? Arranca uma unha, né? É igual Fusca, não vai vum, mas não tomba não. Há uma geração querendo extrair isso de você, essa graça, esse poder, esse favor imerecido, que só eu e você nós temos. Olha aqui onde eu fecho. E aconteceu que, entrando com eles, sentou à mesa, tomando o pão, o abençoou e lhe o deu. Meu Deus, aqui que me pegou também, no verso 31. Então, abriram-se o quê? Os os olhos. Eu vou chegar lá. Abriram-se então os olhos. Ei, quando ou depois do que os olhos daqueles homens foram abertos? Sabem quando as pessoas, sabe quando a sua família, sabe quando a igreja que você congrega vai reconhecer que Deus é na sua vida? Quando você partir o pão. Sabe quando o milagre veio? Quando ele partiu o pão. Você é a própria essência para o milagre acontecer na sua família, na sua casa. Você é o pão a ser partido. Abriram-se então os olhos, oh meu Deus, e o conheceram. Poxa vida, mas Jesus estava falando com ele ali, com eles, Jesus estava ali com eles, andando com eles, igreja, falando de coisas no trocadilho ali, pastor, e eles não conheceram pela palavra, mas conheceram pela comida que Deus tinha dado para eles. Diz que os olhos deles foram abertos, então eles o conheceram. Deus é um Deus espiritual, mas é um Deus que te alimenta também com pão e vinho. Deus é um Deus que faz caminho no deserto. Deus é um Deus que coloca limites no mar. Deus é um Deus que diz: mar, produza peixes, terra, produza as flores. A parte C do versículo 31. E ele desapareceu-lhes. Ai, meu Deus. Há quanto tempo Jesus desapareceu da sua vida por você não conhecer que era Ele falando convosco? Sabe por que muitas vezes nós perdemos Deus? Porque Ele vem, nos alimenta e a gente que vai embora e deixa Ele. Ele só quer o pão que perece. O que você tem fome? De BBB? De malhação? Nossa, pastor, malhação é 20 anos atrás, 25 anos atrás, não deve ter ainda. E malha mesmo, viu que lá malha mesmo a cabeça das pessoas. Do que você tem tido fome neste tempo? Eu preciso de um namorado, eu preciso de um marido, eu preciso de um casamento. Ei, enquanto eu não fechei a minha boquinha a esse respeito, Deus não deu a Camila para mim.
Foi 4 anos de deserto. Já estava virando Spider-Man já. Os cachorros corriam de mim na rua. Mas o Senhor foi fiel com a minha vida e me deu o melhor dessa terra. Porque para me aguentar é só ela mesma. Nunca foi sobre mim. Às vezes você quer loira, ele vai te mandar ruiva. Ai, papai. Às vezes você quer negra, ele vai te mandar loira de zóio verde. Ai, papai, mas não é meu estereotipo. Quem disse que tem que ser para você é que eu quero para você, não que você quer de mim. Sabe os seus pensamentos? Não são os meus. Sabe os seus caminhos? Não são os meus. Por quê? Porque os meus são mais altos que os seus. Você quer algo bom? Quem quer algo bom aqui essa noite? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Fui numa igreja onde o irmão animava a galera de uma forma. Quem quer chave? Viu chave? Viu anjo? Falou, passando um anjo ali, eu olhei para trás, mas não vi nada de anjo. Falou, passou um anjo ali. A igreja... Eu olhei, estava assim, com o meu jeitinho assim, procurei o anjo, não vi o anjo. Você não crê, pastor? Creio, mas eu não vi. Quem quer chave? Quem quer chave? Devia ter umas 500 pessoas na igreja, na inauguração da igreja do pastor Luciano. E eu fui lá, né? Me convidou, eu fui. Café no final, você acha que eu não vou? Onde eu parei? Antes da animação, onde eu parei? Quem quer coisa boa aqui? É só você falar eu. Ele não vai te dar coisa boa. Ele vai te dar algo excelente. Ele vai te surpreender nessa semana. Se eu quero algo ótimo, Ele vai me dar algo excelente. E entenda algo. O que Ele tem para mim não é para você. Aquilo que Ele vai liberar sobre a minha vida, Ele não vai liberar sobre a vida do Kleber. Por quê? Porque eu sou um potinho de café, Nescafé, para coisar no leite, misturar. O Kleber é café pilão, pote grandão. Então Deus tem um milagre específico para cada um de nós. Não adianta você me dar um Nike Shock 10 bola, 38, 40, meu pé é pé de princesa, 37,5. Então pare de olhar para aquilo que Deus está liberando para os outros. Deus tem algo exemplar para você. Vai servir certinho em você. Se eu for dirigir o carro do Kleber lá, eu vou ter que mexer em tudo, porque as pernas dele é de girafa. Eu vou ter que ficar lá, não vou alcançar. Sabe por quê? Porque o modelo é para ele. Agora se ele entrar no meu, ele vai ficar assim. Não dá. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que aquilo que Deus tem para você vai superabundar aquilo que você tem questionado por quê. Até porque não é porque, é para quê. Entenda que o Senhor está partindo o pão para você nessa noite. E você só vai reconhecer que é Ele se você estiver à mesa com Ele. Não era no quarto com o tablet. Não era na varanda com outro tablet, com o celular, não, é a mesa. É todos juntos, um olhando no olho do outro, comendo o mesmo pão e bebendo o mesmo vinho. Ele não tem filhos prediletos, não, amados. Até porque não é pelo que eu faço, porque é por quem eu sou nele. Nunca foi sobre o serviço, é sobre o ser. Nós não somos funcionários de Deus, nós somos filhos do Pai, benditos e amados do Consolador. Eu tenho 5 minutos, eu vou queimar esses 5 minutos. O verso 31 fala que ele desapareceu, né? Depois que eles conheceram.
E disseram um para o outro, porventura, olha aqui, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Mas que escrituras? Não havia Bíblia. Ei! Às vezes a gente espera, vamos levar o irmão para a igreja, né? Antes. Lá o pastor vai falar com ele. Lá tem o pastor Daniel, tem a pastora Marinei, tem o pastor Armando. Lá eles vão pegar uma Bíblia, vão abrir e vão dizer: ei, você é a Bíblia. Você é a escritura lida para ele. Fale você de Jesus. Aqui é uma consequência. Quando você vê alguém lá, um bêbado lá, um trêbado lá, cair no chão, não arde você de pelo menos tirá-lo do sol, sim ou não? Se não fazer o apelo, você vem aqui para frente para se converter de novo. Você se converteu errado. Quando você vê uma prostituta lá na rua, lá, você fala: Senhor, tem misericórdia. Olha o que o diabo faz, amados. Aqui eu termino em Romanos 12. Outrora eu estava sozinho no deserto da vida. E eu parei no famoso 1º de setembro. Comeu dog. Dog é cachorro quente, hot dog. Já não passo fome na Austrália, hein? E chegou uma moça muito bonita do meu lado. Sabe quando a gente fala meu número? Encaixava certinho no pé. Ah, Senhor, será que é essa? Papai do céu, meu Deus! E ela parou do meu lado, começou a me questionar quem eu era. E por fim ela era uma vendedora de amor. E ela falou assim: você vai para onde? Eu falei: Jardim Universo. Apontou, já coloquei o dedão pro Jardim Universo. Mas antes eu falei de Jesus para ela. E eu falei assim: mas olha o que o inimigo faz com a pessoa. Era uma moça muito bonita. Muito bonita. Não aos pés da minha esposa, mas era uma moça muito bonita. E eu falei assim para ela: Karen, você já trabalhou em outra coisa? Você tem alguma formação? Ela falou: sim, eu tenho outra formação. Eu tenho formação. Ela era pedagoga, alguma coisa assim. Eu falei: você é uma moça bonita, por que você não procura uma outra coisa? E ela falou assim: porque eu uso a minha beleza para ganhar dinheiro. Eu uso da minha beleza para deitar com homens e ganhar dinheiro. E aonde eu estava, não estava rendendo dinheiro para mim. Olha o que Satanás colocou na cabeça dessa menina, que ela podia ganhar dinheiro com o corpo dela porque ela era uma pessoa bonita. Romanos 12 vai dizer: não tomeis forma deste presente século. Ah, não, pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviria. Ok. Você não vai querer rezar o credo para o padre, né? Só que é o seguinte: as pessoas estão se perdendo aonde? Aqui dentro. Lá fora já é dele. Amados, muitos de nós estamos perdendo Cristo dentro da estrutura. Alguns de nós iremos sair da mesma forma que entramos, não crendo que Deus pode fazer milagres. E Ele está aqui, partindo pão. E alguns estão com os olhos como se fechados, que não conhecem entender que o doador da vida está aqui nessa noite. Sabe por quê? Não precisa abrir. No capítulo 8 de Romanos, o verso 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Cuidado com a vaidade, igreja. Cuidado com as coisas rápidas, os fast foods espirituais. O Senhor falou assim: sabe nesse mundo que vocês vão ter aflições.
Só que ele falou assim, ó: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Tenham bom ânimo. Acorda de manhã, pente o cabelo, aproveita que você tem cabelo ainda. Eu já não lembro, perdi essa esperança já. Levanta de manhã, dobra a sua caminha, passa um bom perfume, coloca uma roupinha lá e ó, pé no caminho, vai conquistar o seu dia, porque a vitória o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. E aqui eu fecho, ó, o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém, ou para a sua casa, e acharam congregados 11 que estavam com ele, os quais diziam: verdadeiramente, igreja, Jesus ressuscitou. O Senhor já apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão, ou na koinonia do grego. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se aproximou no meio deles. Ah, amado, o Deus Pai está no meio da igreja, no meio do candelabro de ouro, no meio das igrejas de Apocalipse. E aqui eu quero restaurar uma palavra que eu ministrei acho que o mês passado. O Senhor diz a João no livro das revelações de Apocalipse, Deus diz assim, pastor Anderson: eu conheço as suas obras. Eu conheço aquilo que você tem feito, construindo, fundamentando para mim. Deus não fala assim: eu conheço o seu chamado, eu conheço o seu ofício. Deus não fala assim: eu sei que você vai quinta e domingo na igreja. Ele fala assim: igreja, eu conheço as suas obras, e eu sei que você não é frio nem quente, e por não ser frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Deixa eu falar algo para você. Nós temos que parar de ser morno. A água morna dá ânsia na gente. Ou nós somos filhos, ou nós não somos. Ou nós servimos a Deus, Pai, o Todo-Poderoso, que está assentado à destra de Deus e que intercede por nós, ou nós servimos a Lúcifer, o pai dessa geração, o pai deste presente século, e é ele que cega o nosso entendimento, para que a luz de Cristo não resplandeça em nós. Ou você se entrega ao único Deus, Salvador e Criador de todas as coisas, ou você se entrega, não tem outra opção. Não tem como uma vez nós sermos iluminados, pastor Anderson, e voltarmos às antigas práticas. Tiago fala que uma vez o pecado consumado gera morte. O problema não é pecar, o problema é consumar o pecado. E o salário do pecado é Mas e o dom gratuito? É a graça e a vida eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor, Ele permeie o seu espírito nessa noite. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, apareça para você nessa semana.
que o Espírito que vivifica, isso é que traz vida, que renova a nossa vida, Ele tenha como impartir o pão com você nessa semana. Que não seja as suas escolhas, mas que seja as dele. Que não seja a nossa vontade, que seja a vontade dele. Você já se questionou qual faculdade fazer? Eu quero fazer medicina. Ok. Mas será que é a medicina que ele tem para você? Meu sonho é ser um pastor, um mestre da palavra. Eu não sonhava com isso não. Sabia que era tão duro, mas o Senhor dá graça. E se Ele quer que você seja um adorador, um salmista profético, você já se questionou isso no seu espírito? Ou é o que você quer? Lembra daqueles dias que você chegou aqui nessa igreja ou chegou em outra estrutura se arrastando? E você entrou num lugar como esse, o Espírito Santo, Ele encheu, penetrou a sua vida e você saiu daqui dando cambalhota? Saiu cheio de alegria? O meu filho às vezes, quase diariamente, está numa fase que só o Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Ele me chama para jogar bola, me chama, Fê? Você viu ontem, Vai segurando aí, só passar por isso. E quer dar cambalhota, pastor Adilson. Pai, vamos dar cambalhota? Estrela. Eu falo, Henry, não tem uma outra brincadeira mais saudável, não? Ele cria uma expectativa com aquilo que eu vou fazer. Ele procura em mim uma resposta. Se eu falar para você que eu dou cambalhota, eu estou te ludibriando, eu tento. Uma cambalhotinha, faço assim. E aqui eu encerro e vem uma palavra na minha mente, no meu espírito. Se não me falha a memória, porque às vezes falha, Eclesiastes 3, ou Eclesiastes 12, vai dizer assim, lembra-te. Lembra das mulheres que lembrou das palavras e lembraram das palavras. Pegou no espírito? Lembra-te do teu Criador, porque você é um ser criado, você não é nada. Assim como eu também não sou. Somos carentes da graça dele. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tive neles prazer nenhum. O que Deus tem para você é bom. A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita. E a vontade dele é depois da cruz, antes não. Ele falou no Evangelho de João, se não me falha a memória, porque às vezes falha, irmão, aos discípulos, pode se colocar em pé, que ele teria que ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. E ele falou assim, fica sossegado aí, meus filhos, porque eu estou indo preparar um lugar melhor para você habitar. E muitas vezes nós estamos esperando a transição do material para o espiritual, do mortal para o imortal. Não, este lugar que ele foi preparar é ele. Ele em nós é a alegria da glória. Muitos na igreja, muitos nos pastores, muitos no ministério, muitos no chamado, mas muitos que não estão nele. Muitos em muitos lugares, mas poucos nele. E eu preciso ir porque eu vou preparar um lugar para você. E nesse lugar não haverá choro,
Nesse lugar não haverá dor. Neste lugar não haverá crise monetária, porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. No primeiro dia da semana, hoje é o dia aceitável. E eu quero perguntar nesta noite, eu não sou de fazer isso, ok? Se tem alguém aqui nessa noite, também não sou bom para fazer isso, que entrou aqui desiludido, que entrou falando assim: é a última vez que eu vou lá, se o Senhor não falar comigo, eu nunca mais volto. Se o Senhor não falar comigo, eu vou tomar essa decisão. Eu vou chutar o pau da barraca. Você ainda tem pau. Eu, quando entrei na igreja, nem pau da barraca tinha, mas nem barraca eu tinha. Ai, pastor, eu estou num poço sem fundo. Eu, quando entrei numa igreja, nem poço tinha. Você ainda tem fundo no poço. Você que precisa de um milagre urgente na sua vida, na sua família. Se você está enfermo, se você precisa de uma resposta, eu quero convidar você a vir aqui à frente da plataforma. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque eu também preciso de uma resposta nessa noite. Vem aqui, pode vir aqui na frente. Peço que a pastora Esa venha aqui na frente, que o pastor Armando venha. E eles não vão orar por você, porque eles precisam de oração. Eles vão orar com você. Por isso que o Kleber vem aqui também, Kleber. Pastor Anderson. O profeta está subindo algumas pedras do rio aqui, boiando algumas pedras. Você que tem medo, você que tem tido medo, espírito do medo que tem te acovardado, vem aqui na frente também. A profeta Selma, por gentileza, vem aqui. Venha estar orando, gerando conosco. Se o Espírito está falando, mas é porque tem. Se você tem medo de vir aqui, é porque você tem medo. Você tem que vir aqui mesmo. Eu vou descer com você aqui, ó. Ai. Pode vir aqui.